Olá, tudo bem? O conteúdo de hoje é juros simples. Esse conteúdo ele não é muito recorrente em prova, não, sabe? Mas é um conteúdo que, quando cai uma questão, normalmente é uma questão fácil, uma questão daquelas que você não pode errar. Então não é bom desprezar esse conteúdo, não. Tá? Ele é facinho e tenho certeza que você vai pegar fácil isso aqui, tá? Primeiro vamos aos conceitos do que vem a ser juros, né? Os conceitos que envolvem essa teoria de juros simples. O primeiro conceito é o que vem a ser juro, a definição de juro. Juro é a remuneração do capital emprestado. E capital é qualquer valor expresso em moeda disponível em determinada época. Então, se você tem um capital, esse capital em moeda, essa moeda aqui refere-se a real, dólar, euro, né? etc. Então, se você tem um capital disponível para emprestar e empresta esse capital e após um determinado período você recebe um pagamento por esse empréstimo, esse pagamento que você recebe é que é chamado de juros. Tá? Então, juros é a remuneração do capital emprestado. Você emprestou um capital, por isso você recebe um valor em moeda e esse valor é chamado de juros. Não confundir com taxa de juros. Muitas vezes o pessoal fala juros de 5%, de 10%. Na verdade, isso é a taxa de juros. Juros é moeda. Tá? Taxa de juros é a razão entre os juros recebidos ou pagos, né, no final de um determinado período, e o capital inicialmente aplicado ou emprestado. Ou seja, a taxa de juros é isso aqui, essa razão aqui. É os juros dividido pelo capital. Isso num determinado período. Então, por exemplo, se você tem um capital de 100, de 1000, então um capital de 1000, emprestou e recebeu 100 de juros, a razão 100, que é o juros, sobre o capital que é 1000, corresponde a 10%. Essa é a taxa de juros. Se você recebeu juros após um mês, aí é 10% ao mês. Se foi após um bimestre, 2 meses, né? Então é 10% ao bimestre e aí por diante. Tá? Então o conceito de juros simples é o seguinte, juros simples ou capitalização simples, né? É aquela em que a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Isso quer dizer o seguinte, você tem um capital de R$1.000, vai emprestar a taxa de 10% ao mês, então ao final do primeiro mês você recebe R$100 de juros. Após o segundo mês, você vai receber 10% em cima dos R$1.000, que é o capital inicial, mais R$100. No terceiro mês, a mesma coisa, 10% sobre 1.000 é R$100, e assim sucessivamente. Existe um outro tipo de juros, né, chamado juros compostos, ou capitalização composta, em que a taxa incide sobre o valor acumulado. Então, por exemplo, você no primeiro mês você recebeu R$100 de juros, em cima do capital de 1.000, você passa a ter 1.100. Aí no segundo mês, a taxa de 10% incidirá sobre os 1.100 e não sobre o capital inicial. Essa outra modalidade é juros compostos, né? Mas dentro do nosso programa aqui, do nosso conteúdo programático, é apenas o juros simples que nós vamos estudar. Tá? E no caso do juros simples, ou capitalização simples, né? Isso aqui é importante, a taxa varia linearmente em função do tempo, ou seja, é uma proporção. Então, se você tem aqui a taxa de 1% no período de um mês, no período de um ano, corresponde a 12%, basta multiplicar por 12, né? Ou seja, a taxa de 1% ao mês corresponde a 2% ao bimestre, corresponde a 6% ao semestre, e aí por diante. Basta fazer uma proporção. E o cálculo de juros, né? Você calcular os juros, é isso aqui que você vai precisar para resolver a maioria das questões quando cai esse conteúdo. Essa expressão aqui, que te dá os juros em função do capital, do tempo e da taxa. Então, juros é igual a CIT sobre 100. Capital, vezes taxa, que é I,
vezes o tempo t, sobre 100. Ok? E o montante, né, deixa eu virar a página aqui, o conceito do que vem a ser montante, né? Montante é o capital mais os juros, né? Deixa eu colocar aqui do lado, ó. Montante é igual ao capital mais os juros. Tá? Então, se você emprestou R$1.000, recebeu R$100 de juros, esse capital mais os juros que você recebeu é o que nós chamamos de montante. Então, vamos pegar agora alguns exemplos. Ó. Exemplo 1. Para um capital de 1.000, que foi emprestado a uma taxa de 6% ao ano por um período de 4 meses, os juros correspondem a... Aqui só tem um detalhe, né? Veja bem que a taxa aqui está referenciada ao ano. E o tempo aqui foi dado em meses. Os dois têm que estar na mesma unidade, tá? Se não tiver, nós temos que transformar. Ou transforma 4 meses em ano, né? 4 meses é 1/3 do ano. Aí na fórmula, lá na expressão, seria usar 1/3. Ou então você pode transformar a taxa. 6% ao ano, se você dividir por 12, vai dar 0,5. O que eu fiz aqui, ó, 0,5% ao mês. Então lá na fórmula, na expressão, nós vamos usar esse valor. Então, juros é igual a CIT sobre 100, o capital é 1.000, a taxa é 0,5 e o tempo é 4 sobre 100. Corta 2 zeros com 2 zeros aqui, vai ficar 10 vezes 0,5 dá 5, 5 vezes 4, 20. R$20 é os juros. O exemplo 2 está pedindo um montante. Ó. O montante equivalente à aplicação de R$600 no período de juros simples por um período de 4 anos, a taxa de 10% ao ano é igual a... Então, juros é CIT sobre 100, nós vamos achar os juros, depois somar com o capital para achar o montante. Então, o capital é 600, a taxa é 10 e o tempo é 4. Cortando 2 zeros aqui com 2 zeros aqui em cima, vai ficar 6 vezes 10, 60, 60 vezes 4, 240 é os juros. O montante é o capital mais os juros, então o montante vai ser igual a 600 mais 240, 840. No exemplo 3, está assim, ó. Em 10 meses, o capital de 3.600 rende uma certa quantia a uma taxa no sistema de juros simples. Em quantos meses o capital de 4.000 renderá a mesma quantia? Então vamos ver. Um pouquinho diferente aqui, não é aplicação direta, nós vamos ter que aplicar a forma 2 vezes, olha só. Então vamos calcular qual os juros correspondente à quantia de 3.600. Aqui em cima, ó, em 10 meses, ele aplicou esse capital de 3.600, né? A uma taxa que eu não sei quanto que é, uma taxa fixa. Então vamos ver, ó, os juros vai ser o capital 3.600, o tempo é 10, tá? Esse 10 aqui corresponde a 10 meses, e a taxa eu não sei. Vamos deixar ela quietinha aqui, ó. Vou cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui em cima, vai ficar 36 vezes 10 vezes I. O juros vai ser 360I. Agora ele está querendo saber o tempo, né? Aqui, qual que é o tempo, né? Em quantos meses o capital de 4.000 renderá a mesma quantia. Então, se ele aplicar 4.000, os juros vai ser o mesmo. Então ele quer saber qual que é o tempo. A quantia agora é de 4.000. Então está aqui a fórmula, juros é CIT sobre 100. Esse juros aqui é o mesmo que nós achamos aqui em cima, para o capital de 3.600. Então, no lugar desses juros, eu vou colocar 360i. O novo capital aqui é 4.000. O tempo nós estamos querendo determinar e o I nós não sabemos. Corta o 100 aqui, com 2 zeros aqui em cima. Vai ficar 40T vezes I. 360i é igual a 40 vezes T vezes I. Agora esse I aqui vai sumir, eu vou cancelar esse I do lado de cá com esse I aqui, ó, né?
Quando o 40i passar dividindo para o lado de cá, o i corta. Então eu tenho que t vai ser 360 dividido por 40. Então seria aqui 360i dividido por 40i. Então o i foi cancelado. O t corresponde a 9 meses, que é a nossa resposta. O exemplo 4. Um capital de R$8.000 aplicado a juros simples por um tempo igual a 6 meses resultou em um montante de 8.960. Então a taxa de aplicação foi de... Olha, o capital é 8.000, o montante é 8.960. Olha, se o capital é 8.000 e o montante, que é o capital mais os juros, é 8.960, então essa diferença aqui, ó, esse 960 a mais aqui, corresponde aos juros, né? Porque montante é capital mais os juros. Ele deu o montante, 8.960, deu o capital de 8.000, então os juros vai ser essa diferença, R$960. Agora jogando a nossa expressão, ó, os juros é 960, o capital 8.000, a taxa eu estou querendo e o tempo é de 6 meses. Se o tempo aqui nós usamos em meses, a taxa nós vamos achar ao mês. Tá? Corta 2 zeros aqui com 2 aqui. 960 é igual a 480i. O i vai ser 960 dividido por 480. Que é igual a 2% ao mês. Ok? E o último exemplo. Uma aplicação de R$40.000 rendeu em 3 meses a quantia de 3.000 de juros simples. A taxa anual de juros dessa aplicação foi de... Bom, direto, né? Aplicação direta da fórmula. Os juros é 3.000, o capital é 40.000, o i nós estamos querendo, o tempo 3 corresponde a 3 meses, e sobre 100. Corta 2 zeros com 2 zeros aqui em cima. 400 vezes 3 vai dar 1.200i igual a 3.000. E vai ser 3.000 dividido por 1.200. E é igual a 2,5% ao mês. Aqui tem que tomar o cuidado, porque está querendo uma taxa anual. Nós achamos a taxa mensal, porque o tempo aqui foi usado em meses. Então, para transformar essa taxa mensal em uma taxa anual, basta multiplicar por 12, né? Um ano tem 12 meses. Então, 2,5 vezes 12, nós vamos achar a taxa anual de 30% ao ano. Tá aí, né? Muito tranquilo esse conteúdo. No próximo vídeo agora eu vou fazer mais alguns exemplos envolvendo juros simples. Ok? Um abraço e até lá.